A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e estamos dando início a mais um programa EBD em Síntese, programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Estamos na segunda lição deste segundo trimestre do ano de 2021. Estamos estudando no tema geral sobre dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E neste trimestre, dando continuidade aos nossos estudos, vamos estudar hoje a lição de número 2, que tem como título O Propósito dos Dons Espirituais. O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra em 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 12, que diz assim: Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Está aqui uma palavra-chave aqui no texto áureo quanto ao propósito dos dons espirituais, que é a edificação da igreja. E a verdade prática da nossa lição diz assim: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Então, meus irmãos, minhas irmãs, ouvintes da Rádio Libertador FM 96.3, vocês que nos acompanham semanalmente no programa EBD em Síntese, internautas que estão sempre ligados no sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró. Vamos hoje, nesta lição de número 2, mostrar que os dons não são para elitizar o crente, mas para edificá-lo. Então, nós vamos, no tópico 1 da nossa lição de hoje, conscientizar que os dons espirituais não são para elitizar o crente. No tópico 2, vamos explicar que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros. E no terceiro tópico, nós vamos expor que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo. Então é muito importante, meus irmãos, esta palavra de reflexão a respeito do propósito dos dons espirituais, porque muitos estão utilizando os dons de forma interesseira e egoísta, utilizando-se dos dons espirituais e ministeriais em benefício próprio para servir a si mesmos e não servir aos outros. Os dons, eles não são para elitizar o crente, pelo contrário, né? Os dons são para a edificação da igreja, para a edificação dos outros, como também edificação a si próprio, né? Outra coisa importante, que os dons também não são sinal de superioridade espiritual. Então, convidamos vocês a estudarem conosco esta lição muito importante sobre o propósito dos dons espirituais. No tópico 1 da lição de hoje, fala que os dons não são para elitizar o crente. Havia um equívoco lá na igreja de Corinto quanto à questão da manifestação dos dons espirituais, porque alguns irmãos daquela igreja, especialmente aqueles que eram usados por Deus na manifestação do dom de variedade de línguas, do dom de profecia, eles se achavam superiores aos outros, né? Estava ali se formando uma espécie de elite que tinha determinados dons espirituais, e o apóstolo Paulo teve que escrever àquela igreja para poder doutrinar aquela igreja a respeito do uso correto dos dons espirituais. A igreja de Corinto foi plantada pelo apóstolo Paulo, ele passou lá 1 ano e meio, pelo menos 18 meses, discipulando, ensinando aquela igreja, mas à medida que aquela igreja ia crescendo, aconteceram alguns problemas. E o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, ele reservou aqui 3 capítulos para falar sobre esse tema, capítulos 12, 13 e 14, para falar sobre os dons espirituais. A igreja de Corinto era uma igreja muito problemática, apesar de ser uma igreja na qual havia a manifestação dos dons espirituais.
Em 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 7, Paulo disse assim: de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Então lá, naquela igreja, havia manifestação de todos os dons espirituais. Mas, embora naquela igreja acontecesse a manifestação dos dons espirituais, era uma igreja que, de modo geral, era uma igreja carnal. Era uma igreja com muitos problemas. Se você lê a primeira carta de Paulo aos Coríntios, tinha vários tipos de problemas. Inclusive, Paulo falou muito claramente que aqueles irmãos estavam se comportando como carnais, né? Então, além de aquela igreja não usar corretamente os dons espirituais, ela tinha em seu meio divisões, invejas, problemas de imoralidade sexual e assim por diante. Então, em 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 1, Paulo diz assim: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Observe aí, irmãos, que o fato de haver a manifestação de dons espirituais no meio de uma igreja, no meio de uma comunidade de crentes, isso não é um atestado de maturidade espiritual daquele povo. As manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadoras de seriedade, espiritualidade e santidade. As pessoas são conhecidas pelos frutos e não pelos dons. Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Então, é a produção do fruto do Espírito na vida do crente que vai atestar a espiritualidade desse crente, a santidade desse crente, a maturidade desse crente. E não porque ele fala línguas estranhas, não porque ele foi usado em algum milagre. Então, o dom não é sinal de superioridade espiritual. Devemos ter muito cuidado, irmãos, com essa tentação. Não podemos cair nessa tentação de acharmos, porque somos usados por Deus na manifestação dos dons de curar ou de operações de maravilhas, que somos mais crentes do que outros. Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com dons da parte de Deus são, por isso, mais espirituais que os outros, né? Então, isso é um equívoco. Por ser resultado da graça divina, não recebemos dons por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, os dons são dádivas graciosas, são presentes de Deus para a igreja. Os dons não são garantia de espiritualidade genuína. Jesus falou em Mateus, no capítulo 7, versículos 22 e 23, as seguintes palavras: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, não é porque uma pessoa, uma comunidade, um grupo religioso por aí, uma congregação por ali, que tem ocorrência de alguns milagres, tem ocorrência de alguns sinais, que isso significa que aquele povo é maduro espiritualmente, é santo ou vai para o céu. Então devemos ter muito cuidado com essas coisas. Defendemos, ensinamos, cremos e praticamos os dons espirituais na nossa vida, mas jamais a gente pode pensar que isso é atestado de santidade, de que Deus está se agradando de nós. Então a igreja de Corinto é a maior prova disso, porque era uma igreja que não faltava nenhum dom espiritual. No entanto, era uma igreja cheia de confusão, cheia de problemas, cheia de pecado, uma igreja tolerante a muitos pecados, e Paulo precisou ensinar bastante aquela igreja. Então,
concluindo aqui esse tópico 1 da nossa lição, podemos dizer que os dons do Espírito Santo são concedidos pela graça divina, são dádivas de Deus ao crente e à igreja, e eles não devem ser usados para elitizar o crente. Se você é usado em algum dom espiritual, minha irmã, se você é utilizado em algum dom espiritual, meu irmão, dê glória a Deus por isso e sirva a Deus e à igreja e aos outros com os dons que Deus tem dado a você. Jamais poderemos usar os dons de Deus para servir a nós mesmos. Muito bem, chegamos assim ao final do primeiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer o primeiro intervalo rapidinho. Já já a gente volta para o segundo tópico da nossa lição de hoje do programa EBD em Síntese. Continue conosco. Paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta com o programa EBD em Síntese. Neste segundo trimestre do ano de 2021, estamos estudando a respeito dos dons espirituais e ministeriais. E eu quero aqui aproveitar a oportunidade para falar para vocês e divulgar 2 livros que publicamos alguns anos atrás a respeito deste tema. O primeiro é a respeito dos dons espirituais. Neste livro aqui, intitulado O Batismo no Espírito Santo e os Dons Espirituais, eu falo sobre cada um dos 9 dons espirituais listados em 1 Coríntios capítulo 12. E neste outro livro que eu publiquei depois, eu falo sobre os dons ministeriais. Os dons ministeriais como capacitações divinas para o serviço cristão. Eu falo sobre os dons de Efésios 4:11, os dons de Romanos 12, dons ministeriais de liderança, dons ministeriais de serviço. Então, ambos os livros foram publicados pela editora Reflexão. Esses 2 livros foram publicados pela editora Reflexão. Você pode adquirir no site da editora Reflexão ou no site da Amazon, na internet, ou pode também adquirir comigo mesmo, quem tiver interesse. Muito bem, estudamos no tópico anterior, no bloco anterior, o tópico 1 da nossa lição, os dons não são para elitizar o crente. E são para quê? Aí vem o tópico 2 da nossa lição, onde nós vamos explicar que os dons devem ser utilizados não somente para edificar a si mesmos, mas também para edificar os outros. Então, no tópico 2, edificando a si mesmo e aos outros. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4, a Bíblia diz que aquele que fala língua estranha edifica-se a si mesmo. Tem pessoas por aí dizendo equivocadamente que as línguas não têm nenhuma utilidade, que as línguas não servem para nada, que só servem para pessoas se ostentarem, como exibicionismo, etc. Mas isso não é verdade. É claro que tem pessoas que fazem mau uso dos dons espirituais. Então isso aí tem que ser corrigido. No entanto, a Bíblia é clara em dizer que aquele que fala língua estranha edifica-se a si mesmo. Há um benefício próprio no falar em línguas estranhas. Há uma edificação espiritual, por isso que Paulo disse, não proibais de falar línguas, não proíbam que as pessoas falem línguas nos cultos públicos. Então não proíbam. E ele disse, eu gostaria que todos vocês falassem em línguas estranhas. E ele mesmo falava em línguas estranhas. E os dons espirituais têm não somente o dom de línguas, mas os outros também edificam a si mesmos. As pessoas que são usadas por Deus em algum dom espiritual, além de edificar os outros, ela edifica a si mesma. Então, meus irmãos, é importante que cultivemos a nossa devoção particular a Deus através do falar em línguas concedidas pelo Espírito Santo, com o objetivo de edificar a nós mesmos. Então é muito importante isso, a gente
cultivar a nossa vida devocional, o nosso culto pessoal a Deus, tanto na igreja quanto em casa, em qualquer lugar onde a gente tiver a oportunidade de conversar com Deus, de orar com o Senhor. Naturalmente, o Espírito Santo, nos habilita a falarmos em línguas estranhas e assim a gente ora no Espírito, a gente edifica-se a si mesmos e em Espírito falamos com Deus em mistérios. Então isso é muito importante. Além da edificação própria, os dons espirituais e ministeriais, também ele edifica os outros. E esse é o maior propósito. Observe que Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 14, quando ele fala da regulamentação do uso dos dons espirituais no culto público, ele não nega a importância da edificação própria, da edificação individual dos dons, mas ele enfatiza mais ainda a respeito da edificação coletiva, da edificação da igreja. É por isso que ele chama muito a atenção para o dom de profecia. Ele recomenda, diz, buscai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque aquele que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas aquele que profetiza edifica os outros. Então a palavra-chave aqui desta lição, do propósito dos dons espirituais, é a edificação dos outros. Os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 12, a Bíblia diz assim: visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. É justamente o contrário do que estava ocorrendo em Corinto. Em Corinto estava havendo uma espécie de competição exibicionista de cada um querendo ostentar o seu dom espiritual que recebeu do Senhor e assim por diante. Mas Paulo recomenda que busque os dons espirituais. Já que vocês estão ansiosos por terem dons espirituais, tudo bem, procure os dons espirituais, mas não com o objetivo egoísta de apenas edificar a si mesmos, mas busque os dons espirituais, principalmente para trazer a edificação da igreja. E o tópico 2.3 da nossa lição diz: edificando até mesmo o não crente. Embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falarem em línguas, isto é, a edificarem a si mesmos, seu desejo era que também esses mesmos crentes profetizassem, a fim de que a igreja toda fosse edificada. Então, meus irmãos, como lá em Corinto havia essa supervalorização desses dois dons de elocução, que é o dom de variedade de línguas e o dom de profecia, e havia muita disputa entre eles com relação a esses dons, então o apóstolo Paulo ele disse assim, 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 23 a 25. Preste atenção. Diz assim, assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas e entrarem alguns instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará rosto em terra e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está presente entre vocês. Então ele faz aqui essa comparação entre o dom de línguas e o dom de profecia. Então, como o dom de línguas, o dom de variedade de línguas, são línguas desconhecidas de quem fala e também geralmente desconhecidas de quem ouve, então Paulo diz que é preferível que se profetize, a não ser que alguém que está falando em língua interprete, porque a interpretação de línguas é equivalente à profecia. Então, o mais importante aí é a edificação
da igreja é a edificação dos outros e até mesmo dos descrentes. Imagine que um descrente vai para um culto público, para ouvir a palavra de Deus, para adorar a Deus, e se toda a igreja ficar toda hora falando língua estranha, o pregador que vai pregar toda hora ficar falando língua estranha e não vai falar nada, nenhuma palavra na nossa língua. A Bíblia diz lá na parábola do semeador que a semente que caiu à beira do caminho é aquele que ouve a palavra, mas não entende. Então, meus irmãos, temos que entender a palavra de Deus. Então é importante, por isso que Paulo diz que eu prefiro falar no meu entendimento, para que todos ouçam e todos sejam edificados. Então, é importante a edificação de si mesmo, mas também, irmãos, no culto público, na assembleia cristã, a prioridade é a edificação da igreja. Então, concluindo esse segundo tópico da nossa lição, podemos dizer que os dons só têm uma razão de existir na vida do crente, que é edificar a vida do outro irmão em Cristo. Então, meus irmãos, sempre devemos ter em mente esta atitude servidora. Os dons são para servir a Deus e aos homens com poder extraordinário. Muito bem, vamos fazer mais um intervalo do programa EBD em Síntese. Você que é ouvinte da Rádio Libertadora, FM 96.3, você internauta, você telespectador da TV AD, continue conosco. Rapidinho a gente volta após este intervalo. Paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta com o programa EBD em Síntese, transmitido por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertadora FM 96.3, redes sociais da Assembleia de Deus, Facebook, YouTube e TV AD. Nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2021 a respeito dos dons espirituais e ministeriais. E hoje, na lição de número 2, estamos estudando a respeito do propósito desses dons, o propósito dos dons espirituais e ministeriais. E já vimos que a palavra-chave desta lição que descreve o propósito dos dons é a edificação. A edificação, é por isso que está aqui no texto áureo da nossa lição, com base em 1 Coríntios 14, 12, que é para a edificação da igreja. Procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Então, o tópico 3 da nossa lição fala edificar todo o corpo de Cristo. Quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. É interessante, irmãos, que Paulo ele fala dos dons no capítulo 12 e no capítulo 14, e no meio, entre um capítulo e outro, ele fala sobre o capítulo do amor, que é o capítulo 13 de 1 aos Coríntios. Então, quem não ama, quem não produz essa virtude do fruto do Espírito, que é o amor, e o amor, Jesus falou, deixou muito claro, que o amor é o verdadeiro cartão de identidade do cristão. Então, só está habilitado a ser usado por Deus nos dons espirituais, só vai atuar nos dons espirituais aquele crente, aquela crente que souber praticar o amor. 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 e 2, Paulo deixou muito claro: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Então, meus irmãos, não adianta você ter os 9 dons espirituais, não adianta você ter todos os dons do mundo se não tiver amor.
O amor é a base para o exercício de qualquer dom espiritual. Como diz aqui o nosso comentarista, o amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Se não tiver amor, certamente não haverá edificação. Por isso que Paulo disse, quando ele começa o capítulo 14 de 1 aos Coríntios, porque no capítulo 12 Paulo faz a lista dos dons espirituais, etc. Mas no capítulo 14 de 1 aos Coríntios, Paulo coloca algumas regras, algumas condições, ele regulamenta o uso dos dons espirituais na igreja, no meio da congregação. Então ele diz, depois que ele fala o capítulo 13 sobre o capítulo do amor, aí ele começa o capítulo 14, no versículo 1, dizendo: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então observe que nesse primeiro versículo do capítulo 14, é muito importante duas coisas. Em primeiro lugar, seguir o amor. Se você segue o amor, se você pratica o amor, você é um verdadeiro cristão. Então, só assim você será capaz de ser usado por Deus nos dons espirituais para edificação da igreja. Então, Paulo ele recomenda que busquemos com zelo, não é de qualquer maneira, que busquemos com zelo os dons espirituais, mas ele diz, mas principalmente o de profetizar, porque a preocupação de Paulo é a edificação da igreja. E o versículo 3 ele diz, porque o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Versículo 4 ele diz que o que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. Tópico 3.2 da nossa lição. Os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. São os homens dons. Efésios capítulo 4, versículos 11 a 13, a Bíblia diz que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então são dons ministeriais, são homens dons que Deus dá à igreja para edificação. A igreja é comparada a um edifício espiritual. A igreja é o edifício de Deus. Os ministros, sábios arquitetos. O fundamento já está posto pelos apóstolos e o fundamento é Jesus Cristo. Foi o que Paulo ensinou em 1 Coríntios 3, 9 a 10. Ele disse, nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Ele compara aqui a igreja como uma lavoura de Deus e também como um edifício de Deus. E ele diz no versículo 10, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então, esses dons ministeriais, os homens dons de Efésios 4 e 11, também são pessoas que Deus deu à igreja para poder trabalharem na edificação da igreja do corpo de Cristo. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 a 11. Disse o apóstolo Pedro, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Observe aqui, irmãos, em 1 Pedro 4,10, que ele diz, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Olha aí a importância, o dom é para servir, não é autosserviço.
mas é para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então, os dons espirituais, eles não são para a autopromoção daquele que é usado por Deus no dom espiritual. Pelo contrário, é para servir aos outros, para sermos instrumentos, para manifestar, repartir e administrar fielmente aos outros a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, meus irmãos, que bom, que privilégio nós temos como crentes pentecostais de sermos usados por Deus nos dons espirituais para servir a Deus, para servir a igreja, para servir aos outros, para cooperar na edificação da igreja. Aqui Pedro usou a figura do despenseiro. O despenseiro é quem administra a despensa. Antigamente, essa profissão, despenseiro, era o homem que administrava a despensa e tinha total confiança do patrão. O despenseiro adquiria os mantimentos, zelava para que não estragasse e os distribuíam para a alimentação da família. O despenseiro era o mordomo da casa, que tomava de conta da despensa e pegava o alimento da despensa para preparar e servir a todos da casa. Desta forma, os despenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 4:1, ele disse que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Então, meus irmãos, assim chegamos ao final do estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estudamos a lição de número 2, o propósito dos dons espirituais. Então, na diversidade, cada dom é concedido para o que for útil. Eles não são atestados pessoais de santidade que induzem as pessoas a acreditar que são mais santas ou mais espirituais do que outras. Também não transformam as pessoas em super espirituais, nem as tornam melhores ou superiores a outros crentes. Não são para exibição ou superioridade particular no seio da igreja, mas são para a glória de Deus. Nenhum dom individualiza qualquer crente, porque o mérito será sempre do Senhor. Portanto, meus irmãos, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, para a edificação da igreja, para servir aos outros. Que Deus assim continue nos abençoando em Cristo Jesus. Muito obrigado pela sua audiência, você que é ouvinte da Rádio Libertadora, FM 96.3, vocês que são internautas que nos acompanham pelas redes sociais da Assembleia de Deus, você que é telespectador do canal de TV da Assembleia de Deus em Mossoró, TV AD. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado, que Deus continue abençoando você e a sua família e vamos continuar servindo a Deus com muita alegria. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.